estava na ilha e eu só tinha aquela chance naquele momento na minha frente e eu tinha certeza que de algum modo eu ia entender qual que era o próximo passo. E eu fui ficando naquela ilha, esperando a mensagem do meu até então, que eu pensava que era meu namorado, esperando a mensagem dele para me dizer o que ele tinha decidido do tempo. Como os dias iam passando, eu sabia que coisa boa não seria, mas eu tinha ainda esperança. Então eu estava tentando me renovar, entender qual que era o próximo passo, porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu sabia que, de qualquer maneira, eu não tinha dinheiro suficiente para a próxima aventura, e parecia que eu tinha que voltar para casa, e eu não queria voltar para casa de novo, para casa da mãe. Eu me sentia assim, eu senti uma coisa muito humilhante, de qualquer maneira, por causa dos meus irmãos, etc., que não vivem em casa, mas é muito humilhante você voltar sempre para a casa da mãe. Eu já voltei, digamos assim, várias vezes, mas nesses 20, agora com 23 anos eu saí a primeira vez de casa, portanto, nesse momento que está sendo gravada essa entrevista, são 26 anos que eu vou e venho mesmo de férias. Então, ali era tudo muito, era a minha esperança. Era aquela ideia que eu ia renovar minhas energias e que ia vir uma luz, cair a luz do céu, ia resolver tudo para mim, porque eu sabia que estava numa bela encruzilhada naquela situação. Então, os dias foram passando, tinha dias que eu, de qualquer maneira, me lavava as minhas tristezas com toda aquela água do mar, e foi crescendo, assim, eu diria, eu não sei como chamar isso, mas um fogo dentro de mim, mas um fogo no sentido de esperança, de amor, mas era mais em relação a ele também, era uma coisa assim, que crescia, que eu não sabia fazer, como usar aquilo, entende? Era uma potência, que eu não sabia como usar, então, crescia em relação a ele, mesmo com todas as coisas erradas que ele estava fazendo, que não tinham sentido com a cabeça mais, todo o processo, que ele não estava conseguindo ser sincero, e, assim, vendo de qualquer maneira, claro que eu decidi, mas, de novo, eu abandonei tudo, como eu fiz no passado, com o meu ex-marido, abandonei minha vida, que já não estava, tipo assim, estabilizada, no sentido, era a vidinha que eu pensava que ia ser para mim, entendeu? Ia ganhar meu dinheirinho, fazer umas economias, fazer férias no Brasil de vez em quando, eu estava satisfeita e feliz com aquela vida naquele momento, porque cada vez que eu voltava para o meu paraíso, que eu chamava de paraíso também, o local, assim, o camping onde que eu morava, o bosque onde que eu morava, então, e depois teve também uma coisa que eu esqueci de dizer, durante a pandemia, de qualquer maneira, foi uma das sensações mais lindas e maravilhosas da minha vida. Praticamente todo mundo foi expulso daquele clube, porque todo mundo que tinha a segunda casa aqui na Europa, tipo assim, a caravan, se a caravan é a casa de férias, que muitas pessoas usam para todas as férias que eles fazem para cima e para baixo, eles tiveram que voltar para casa. Então, estava todo mundo bloqueado dentro de casa, e praticamente no clube nós ficamos só em 7 ou 8 pessoas, mais as pessoas que trabalhavam na recepção, e a gente pôde usufruir de todos os benefícios daquele clube, então era muito silencioso, enquanto que tinha toda Londres, aí muitas pessoas que viviam em áreas fechadas num apartamentinho pequeno, em quartos, um desespero, nós tínhamos todo esse clube de qualquer maneira, e podíamos caminhar, eu ia passear, tinha um parque muito bonito lá perto, então eu tinha toda essa liberdade e me sentia realmente milionária por poder viver aquela experiência na época da pandemia, entende? E voltando de volta para a ilha no Brasil. Então, aconteceu que aquele amor, aquela paixão só crescia, eu ali esperando um telefonema, uma mensagem, e acreditando, né, através do que aquela minha amiga disse, tinha muita esperança de qualquer maneira dentro de mim. Eu não entendi o que era, mas era a esperança, era amor, era uma coisa, não, que no final das contas me deu um impulso a um certo ponto. Eu falei assim, não, eu de qualquer maneira nessa ilha, porque é realmente isso, depois de um ponto, você se sente aprisionada lá.
você já se limpou todinha, tirou todo o estresse do dia a dia, eu já tinha me limpado de todo o estresse de uma vida, digamos assim, e eu queria fazer alguma coisa, porque eu sabia que eu não podia ficar escondida, já estava me sentindo escondida lá, entende? Então eu olhava assim, o entardecer, tinha os cachorros, que um coava de um lado, os cachorros lá caminham todos livres ainda, então na praia, um do lado do outro, tinha um cavalo que vinha, depois vinha o cavalinho pequenininho atrás dela, eu olhava esse pôr do sol maravilhoso, mas lá do outro lado estava o Paraná, né? E eu dizia, não vou poder ficar aqui para sempre, né? Porque também vou ter que bancar, eu vou ter que pagar, e o meu dinheiro vai diminuindo, eu tenho que tomar uma atitude em relação às minhas economias também, né? Então, a um certo ponto, eu não sabia o que fazer, inclusive eu conversei com uma amiga do meu namorado naquele período, e assim, troquei algumas ideias com ela, e ela, digamos, me contou algumas coisas, que falou com ele, eu acho, alguma coisa do tipo, e no final das contas, de novo, tomei uma decisão radical, mandei uma mensagem para ele, e pensei, não, vou ameaçar aqui mesmo, já cheguei aqui mesmo, mandei de novo muito, muito educada, escrevi um monte de coisa, mandei a mensagem dizendo, olha, em tal dia eu tô indo aí para a nossa cidade, você ou vem me pegar na rodoviária, ou eu, porque esse é o auge, eu acho que acredito que isso, tipo assim, é uma coisa que eu ainda não acredito que eu fiz, mas era uma coisa que eu precisava fazer, ou eu, da rodoviária, pego um táxi, e a rodoviária na minha cidade praticamente era muito perto, tipo 1,5 km, talvez nem isso, mas a questão é que eu estava com malas, né, era as malas, 2 malas pesadas e etc. Então, e eu vou para aquela praça, porque eu não sentia no meu coração, eu tinha medo no meu coração, tipo assim, eu vou para a casa dele de qualquer maneira, isso vai ser um escândalo, tipo, na minha cidade, o que eu vou fazer? Vou parar na porta da casa dele com as malas, daí eu tinha medo, não sei se vai ser um escândalo para mim, talvez para ele, não sei se naquele momento eu queria proteger ele ou a mim mesma. Aí eu fiz uma coisa muito legal, né? Tipo, ameacei, falei assim, olha, aqui você tem 2 opções, já que você não me liga, não me diz o que está acontecendo, agora eu já cheguei aqui, eu não tenho mais o que fazer, portanto, eu quero te dar, tipo assim, a desculpa também, que eu imagino que era a desculpa naquele momento, eu quero te entregar o teu celular, porque ele ficou por engano o celular dele lá na Inglaterra, quando ele veio embora. Então, um dos celulares dele, porque ele tinha 2. Eu quero te entregar o teu celular, você venha pegar ele e não precisa dizer nada, eu só quero te olhar nos olhos, né? Porque eu já entendi tudo aqui a esse ponto, né? Mais ou menos assim. E foi tipo uma ameaça, né? Digamos, ou você faz isso, ou você faz aquilo, ou eu vou lá para aquela praça e vou ficar sentada naquela praça, enquanto que você não aparecer, eu não saio daquela praça. E então, aconteceu que graças a Deus, agora eu digo graças a Deus, eu tenho uma amiga também muito querida na minha cidade, uma amiga da minha juventude, então ela, simplesmente quando eu liguei para ela foi me buscar, eu falei assim, olha, se acaso ele não estiver lá na rodoviária, se você pudesse vir me buscar de qualquer maneira, e fica com as minhas malas, porque a minha mãe não sai, eu estava chegando na cidade, eu tenho medo porque tinha todos os meus documentos, eu não vou para uma praça pública de qualquer maneira com todos os meus documentos, eu vou estar cansada, pode ser que eu me adormente sentada num banco, então essa amiga querida veio quase chorando, foi muito emocionante, me buscar, ficou com todas as minhas malas e me deixou nessa praça, ela me deixou, ela não tentou impedir, digamos, a minha loucura, ela me deixou viver esse momento, porque ela me conhece, e ela sentiu que era aquilo que eu precisava fazer, era uma loucura de adolescente, uma mulher de quase 50 anos, mas era o que eu precisava fazer para entender, né, alguma coisa, que ele não ia ir, ou que eu precisava fazer aquilo. Então, ele não estava na rodoviária, não estava, ela me levou para a praça, ficou com as minhas malas, eu fiquei só com algumas coisas básicas para passar o dia, uma malinha pequena, onde que eu me apoiei, etc. Porque o que acontece é o seguinte, aquela praça onde que eu fui tem uma conexão da minha infância. Praticamente quando eu era pequena, no meu mundo encantado e nos meus sonhos, era uma praça pública, onde tinha um parquinho de criança, e tem uma árvore que agora ela é muito gigante, se chama seringueira,
e ela já é muito antiga, então ela tem muitas raízes que caem, etc., e muitas raízes, assim, no chão. E quando eu era pequena, então essa árvore cresceu comigo, ela já existia, e quando eu era pequena, eu ia sempre nessa praça, e nas minhas fantasias internas, eu construía castelos naquela árvore. Então eu sonhava que quando eu fosse grande, eu ia construir uma casa em cima daquela árvore, e eu ia morar lá. Só que, é claro, quando eu era pequena, aquela árvore era menor, então eu imaginava a casa pequenininha, né? Hoje já cabia quase uma casa, com certeza, já caberia uma casa de 10 metros quadrados em cima. Então, aquilo me refletia, eu não sentia nenhuma conexão com nada, eu não conseguia voltar para a casa da minha mãe naquele momento, eu não conseguia, me humilhar e dizer, mãe, aqui ferrou tudo, e eu preciso de um teto para morar, né? Mesmo a casa estando no meu nome também, mas eu me sentia, não sei, eu me sentia que eu não podia fazer aquilo, eu não estava pronta ainda. Então, vou lá para a praça, como eu disse mais tarde, me coloquei lá de castigo na praça, esperando, é claro, ainda na ilusão que ele viesse pegar o celular dele, e porque, inclusive, a casa dele era muito próxima dessa praça, uns 200 metros no máximo, assim, do ponto em que eu estava, e era a praça onde que ele caminhava, e nós tínhamos também, com videochamada longas, conversas de amor em todos os anos que a gente se relacionou, e então, foi assim, eu cheguei lá, sentei lá, não tinha também conexão de internet, porque, claro, não tinha. Depois eu fui num restaurante que era na frente, e acho que no Facebook ativa tudo quando chega no Brasil, e já tinha gente me mandando mensagem pedindo como que eu estava naquele restaurante. E tinha uma pessoa, de qualquer maneira, eu não lembro mais, mas tinha uma pessoa que sabia que eu ia para a cidade, claro. Então, uma amiga, acho que em comum, uma amiga da minha mãe. Só que não estava nada decidido, né? Porque eu sempre tinha essa esperança. Fui para a praça, ele não veio. Nesse tempo, essa amiga que era dele, no final das contas, que eu tive contato com ela no período enquanto que ele estava em Londres, que ele morou comigo, ela me mandou uma mensagem pedindo desesperadamente, dizendo que eu não podia fazer o que eu estava fazendo, que eu estava me expondo, que eu estava me envergonhando a minha família, que eu não podia fazer aquela loucura, né, digamos assim. Acho que ela estava preocupada que eu fizesse alguma loucura maior, tipo ir na casa dele, etc, etc, que eu não fizesse isso, que ele não ia ir. Quanto tempo que você ficou na praça, Michele? Quase um dia. Quase um dia. Nesse dia, eu simplesmente, as primeiras horas eu me sentei ali, aí tinha, tipo assim, eu entendi que ele não vinha, e depois eu fiquei, tipo assim, eu acho que, não sei se eu cheguei a dormir, talvez com os olhos abertos, mas tipo assim, eu me conectei com toda aquela energia, digamos assim, que eu não entendia nada de como eu fazia isso, porque eu não tinha nenhuma noção, mas eu me conectei com toda aquela energia da minha infância, com os meus sonhos, etc, etc. E o tempo ali passou, eu saí para almoçar, que era na frente da praça, e voltei ali e esperei. Esperei no sentido, a um certo ponto eu não estava mais esperando. A um certo ponto, quando eu tinha entendido que ele não vinha, porque depois do que aconteceu, voltava para o outro lado da rua, o meu telefone pegava a conexão do Wi-Fi, entende? Então, essa amiga dele ficou desesperada, e acho que mandou alguma mensagem para ele, dizendo que eu estava lá mesmo, e aí ficou uma coisa estranha também depois, porque não sei, porque ficou uma coisa estranha entre mim. Depois ela me mandou uma mensagem que eu tinha dito mentira para ela, que eu não estava lá. E eu falei, claro que eu não estava, porque enquanto que eu falo com você, eu fui no restaurante na frente. E eu não sei quem ela falou que tinha mandado, e ela nem morava naquela cidade, que ela tinha mandado alguém me controlar. Então ficou uma coisa muito estranha de qualquer maneira. Enfim, mas essa não era a intenção, que ela fizesse alguma coisa para obrigar ele lá, ou que ela interferisse. Mas ela me falou que ele não estava na cidade, que ele tinha saído da cidade, então ele nem estava na casa dele também. Mas aquele ponto eu já tinha saído, já tinha caminhado até na casa dele.
E eu já tinha olhado para dentro do portão, assim, discretamente, porque eu só tinha uma malinha pequenininha, como eu sou alta, tenho 1,83 m, eu já tinha olhado por cima do portão e sabia que o carro dele não estava. Então, ele não podia estar em casa, entende? Então, eu sabia de qualquer maneira que ele não estava. Então, ali eu me tranquilizei, voltei de volta lá para o meu castigo, que a um certo ponto virou um castigo com aquilo, e tomei toda a coragem que eu precisava para chamar, para ligar para minha mãe e dizer: mãe, estou te fazendo uma surpresa e eu estou em casa, né? Porque a história ela não sabe até hoje, na verdade. A minha pobrezinha. Vai saber agora, né? Quando ver o vídeo. Primeiro eu tenho que preparar ela, nossa. Eu já fiz tantas surpresas para ela. Essa venta, inclusive, a última surpresa que eu fiz antes dessa, que era um Natal, quando eu fui para casa, que eu tinha encontrado com ele, eu falei que nunca mais faria surpresas para ela, porque agora também ela já está com 80 anos, é melhor prevenir. Então, o que aconteceu foi que voltei lá de novo para o meu castigo, e tomei essa coragem. Daí eu liguei para essa minha amiga, minha mãe, justo naquele dia, estava numa outra cidade, que estava indo fazer um controle, uma visita, que essa minha amiga tinha ligado, aí demoraram para voltar para casa, então eu fiquei sentadinha lá. Eu sei que aconteceu o seguinte: a minha amiga foi trabalhar, e eu fiquei lá sentadinha. Nesse meio tempo, foi muito, agora que eu vejo no tempo, né, já a um certo ponto, eu já tinha chorado tudo, já não tinha mais desespero, tinha, como se diz, eu estava conformada, né, eu tinha entendido tudo, mesmo que eu não conseguia entender com a minha cabeça, como que uma pessoa fez o que ele fez, de qualquer maneira, e viveu o que nós vivemos, mas ele não teve a coragem, não foi o homem, nossa, ele foi viver na minha casa, eu saía para trabalhar, ele tinha a chave dos meus sonhos, ele tinha a chave da minha casa, do meu carro, ele ficava sozinha, entendeu? Desculpa, falei uma palavra em italiano. Então, eu não conseguia realizar todo o processo, não tinha como, todas as coisas que ele me disse, todas as coisas que ele não jamais faria com uma pessoa, segundo o que ele disse, o que eu aprendi, é como se ele tivesse virado tudo uma falsidade, não ia com os princípios que eu acreditava que ele era, que eu conheci dele, como ele se mostrou para mim como ser humano. Então, praticamente, em todo esse processo, chegou um certo ponto que tinha, acho que o guardião lá da praça, ele veio para mim e disse: moça, é o seguinte, ele falou assim: olha, se você precisa de ajuda de qualquer maneira, eu vou chamar, ele nem sabia o que estava acontecendo, né, eu vou chamar uma assistente social, e se você precisar de um lugar para dormir, nós vamos providenciar, porque é muito perigoso uma mulher ficar aqui dormindo na praça, porque chegou um certo ponto, começou a escurecer, ele imaginou: nossa, essa vai dormir aqui, né? Então, foi uma coisa assim também, como eu sempre digo, aparecem anjos na minha vida, não? Para eu ver que, de qualquer maneira, nunca nada passa despercebido, as pessoas olham para a gente e veem, não? Mesmo que ele não entendia o que estava fazendo lá, e eu falei para ele: olha, eu estou só aqui refletindo, eu preciso refletir sobre a minha vida e vamos embora, né? Então, nesse processo, eu liguei de novo para minha amiga, aí chegou um ponto que eu falei assim: não, agora chega, tipo assim, não é que eu vou ficar fazendo birra aqui, eu já entendi o que, na verdade, é claro que eu tinha falado: eu não saio daqui enquanto você não chega, mas não tinha nenhum sentido, ele me deixaria lá pelo resto da vida, entende? Então, eu entendi o que eu tinha que fazer, que eu tinha que aceitar que eu tinha que voltar para casa, que eu tinha que me humilhar, ligar para minha mãe, etc., e tudo bem. Então, o que aconteceu foi que essa minha querida amiga foi me buscar, quando ela terminou de trabalhar, lá para 6 horas, já estava escuro, a minha mãe chegou com essa nossa amiga em comum de família, e daí foi assim, uma tipo surpresa, né, avisou ela, mas daí fomos encontrar lá na casa da amiga dela, e eu cheguei lá de surpresa, né. Então, eu cheguei lá de surpresa, não lembro, acho que no período eu falei para ela que era a história que eu tinha ficado, ela já sabia, né, que eu estava sempre sem mais trabalho por causa da pandemia, e que eu entrei numa tristeza muito grande, que também era uma parte da verdade, e que eu vim para casa refletir, né. Então, foi isso. Os dias seguintes foram muito difíceis de qualquer maneira, porque quando você passa muito tempo fora de casa, então eu acho que no fundo do coração, minha mãe sabia que não era aquilo que eu estava dizendo, é como se ela pudesse sentir sem que eu dissesse, e eu estava muito agitada de qualquer maneira, eu me sentia aprisionada. Uma casa normal, para mim, virou uma prisão. Então, eu via toda a minha casa, e daí eu também acho que lembrava das coisas
também, como eu estava sensibilizada das coisas tristes que aconteceram naquela casa na minha infância, mas aquela casa gigante me sufocava, eu queria colocar no lugar, eu queria arrumar, eu queria cortar a casa, o meu cérebro começou a partir. Então, eu continuei falando com essa amiga, aí eu falei assim, não, aqui a coisa, não sei como fazer, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Então eu falei, vou procurar uma terapeuta, tinha uma terapeuta perto da minha casa, fui lá, conversei com ela, naquele dia, ela fez acho que ela me fez, ela falou, não, você vem aqui, você tá mal, ela me fez falar, ela me fez conversar, e me interrogou, queria saber coisa, queria saber nome de pessoa, etc, mas graças a Deus, assim, eu fiquei muito reservada, de qualquer maneira, e ela acabou me fazendo barras de acesso, que eu acho que se chamam barras de acesso, algumas barras, assim, que ela colocou na minha cabeça, etc, etc, para aliviar minhas tensões emocionais, de qualquer maneira, para me conformar. Ela disse, isso vai te ajudar, e eu só dizia para ela, eu preciso fazer uma regressão. Eu quero fazer uma regressão, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu preciso fazer uma regressão. Tinha isso na minha cabeça, que era um dos meus sonhos. Eu tenho uma lista de desejos que eu fiz há muitos anos atrás, no momento que eu estava muito triste, uma técnica mental. Então, era fazer uma regressão com um ótimo terapeuta, porque acho que eu tinha visto num filme, uma vez, um terapeuta fantástico, que fazia uma regressão, e depois ele fazia lembrar onde que estavam as conexões da tua vida, do passado, do presente, e daí se juntava tudo, e ele fazia uma sessão terapêutica, e aquilo ficou na minha cabeça. Pensei, essa é a solução agora para o momento. E ela falava, nossa, eu não posso fazer a regressão. A gente pode até fazer, mas não é o momento. E daí ela me ofereceu constelação familiar. Fui para casa, mas o desespero aumentou cada vez mais. Então, hoje eu acredito, assim, o que acontece é que, de qualquer maneira, ela era uma terapeuta, daquilo que eu entendo, depois eu não entrei em detalhes, mas acho que ela era uma terapeuta energética e espiritual, que tem diferença entre terapeuta energético só e energético espiritual, tem algumas diferenças, né? Então, ela colocou aquelas barras de acesso, e depois, com os dias, eu descobri, de qualquer maneira, que ela estava me fazendo reiki. Então, ela estava me mandando reiki, e eu nunca pedi para ela reiki. Então, o que acontece eu nunca tive noção do mundo, da espiritualidade, nunca tive noção desse mundo holístico, de nada, não ia encontro, minha vida era muito no físico, então eu não ia encontro essas coisas, eu estava sempre resolvendo as coisas físicas da vida, aparentemente, e nessa correria toda, mas o meu sofrimento, de qualquer maneira, eu sentia coisas muito estranhas dentro de mim, era como, estava rodando que não tinha mais sentido. Tipo assim, começou a partir coisa na minha cabeça que não tinha mais a ver com a situação, aquele sofrimento do momento, aquela dor que eu estava vivendo por causa dele. Era como se tivesse acessado um mecanismo dentro do meu cérebro, e era noite e dia, alguma coisa assim me sufocando, e eu não entendia o que era, eu não conseguia chorar o suficiente para colocar para fora, e eu acredito que, depois com o tempo eu entendi, assim, é como se ela tivesse sem querer, porque ela provavelmente não estudou e não sabe disso, ou não respeita certos princípios. Não é legal você fazer uma coisa para uma pessoa que ela não te pediu no mundo energético espiritual. Não é absolutamente legal, entende? Legal no sentido dos benefícios para outra pessoa, porque a pessoa tem que querer. Então, no momento que eu fui lá e ela me fez a barra de acesso, que eu aceitei, tudo bem, mas ela continuou me mandando energia, e eu estava num momento de sofrimento muito grande, e ela estava, de qualquer maneira, aquela energia estava indo, dando interferência, entende? Porque eu não sabia que estava chegando alguma coisa a mim, então eu não estava aceitando ela, porque causava muito mais sofrimento, dores físicas também. Eu falei, nossa, agora vai começar a fibromialgia uma outra vez. Foi tudo muito rápido. Aí comecei já a me estressar com a pobrezinha da minha mãe, e ela começou a se estressar comigo, aconteceram muitas coisas estranhas naqueles dias, etc., assim, dentro de casa também, muito estresse. E a um certo ponto, alguns dias passados, eu decidi, quando eu me dei uma acalmada, ela me propôs uma constelação familiar, que eu ia entender através da constelação familiar o que estava me acontecendo.
vou fazer a constelação familiar ali de novo uma outra vez. Eu perguntei para ela, como é essa constelação familiar? Aí ela me explicou como que era, e eu falei assim, mas quantas pessoas vão estar lá? E ela falou para mim, uma pessoa, eu, que sou terapeuta, e mais duas. Eu falei, tem certeza? Ela falou, sim. Quando eu cheguei lá para fazer a minha constelação familiar, tinha muitas pessoas. Então, ali já não ia com os meus princípios, porque eu sou muito tímida, e quando eu, tipo assim, se eu prometo uma coisa, eu faço. Então, eu disse que ia lá e eu ia fazer. Mas é como aquilo não me pareceu uma coisa tão honesta, então aquilo me assustou. Tantas pessoas, eu não sabia como que era a técnica, eu não sabia nada, mas eu não estava absolutamente, eu não me deixei ir, portanto, depois eu entendi disso. Então, ela também tinha me prometido que eu ia entender, que ela ia explicar. Ela não me explicou nada, não entendi nada. No final, assim, começou uma outra coisa, de uma outra pessoa, e no final tinha uma confraternização ali, então foi uma coisa que eu me perdi mais ainda. Eu já estava viajando na Maionese Airlines, me perdi porque eu queria respostas, eu queria entender alguma coisa com a minha cabeça, já daquelas dores que eu estava sentindo, eu queria encontrar, tipo assim, uma tranquilidade dentro de mim para entender. Eu tinha entendido com o meu mental que ele tinha me abandonado, que tinha me deixado, que não tinha funcionado. Mas o que eu não estava entendendo era todos aqueles sentimentos estranhos que eu estava sentindo, né? Enfim. E daí eu mandei, depois ela me mandou uma mensagem, queria que eu fosse fazer outras coisas, eu disse para ela, eu sinto muito, daí agora em diante eu vou resolver por mim. Nesses dias seguintes, de qualquer maneira, essa pessoa que é minha amiga, me mandou algumas mensagens, alguns links para tentar me ajudar, etc. Nas vezes que nós nos falamos, eu continuava estudando, e me chegou um link. Então, me chegou um link de um curso para ser terapeuta da própria vida, que me interessou. E só que daí eu escutei essas lives e eu falei, nossa, essa coisa me dá medo. Tô com medo aqui, vou ser terapeuta da minha própria vida, mas tipo assim, me dava medo, entendeu? O medo. Aí chegava um link, chegava outro, e no final das contas, da mesma escola, eu escolhi o curso que me parecia mais no mundo físico, no mundo mental, né? Que ia me ajudar a entender com o que tinha acontecido com esse processo e aceitar, esse processo de aceitação. Então, eu comecei a fazer um curso que se chama Psicanálise e Espiritualidade, e que foi excelente, que abriu todos os meus horizontes, que expandiu esses meus preconceitos em relação às religiões, que me fez entender, de qualquer maneira, a diferença de espiritismo e espiritualidade, e isso foi, assim, me dando alegria, me foi tirando essas dores devagarzinho, me dando coragem, porque eu estava trancada também dentro de casa, eu não saía de dentro de casa, eu tinha medo de sair na rua e encontrar ele na rua, eu estava, assim, apavorada, entende? Como uma criança, e vivendo isso ali praticamente sozinha, porque depois minha irmã soube que eu estava em casa, minha mãe não sabia de nada, minha mãe também estava numa fase bem difícil, com uma depressão, que ninguém tinha percebido que ela estava em depressão, então eram duas deprimidas juntas, digamos, eu tentando combater. E assim, eu comecei a me ajudar com esse curso, que era para ser terapeuta da própria vida, comecei a me ajudar com esse curso de psicanálise, e um pouquinho ajudei minha mãe também, e fui me interessando por esse mundo, e depois já fui comprando um outro curso também, e fui estudando, foram, como eu disse, dias também muito difíceis, eu acho que foram os dias mais difíceis da minha vida, porque quando o meu pai morreu, o meu pai faleceu, de qualquer maneira, a perda que eu senti dentro de mim não foi tão grande. E era mais fácil de aceitar que tinha ido, que foi embora. Agora, nesse processo com ele, era como se eu tivesse que enterrar uma pessoa que estava viva ainda. Eu não sabia como fazer e ninguém sabia me ajudar. Entende? Então, era uma coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que entender dentro de mim, e eu queria encontrar respostas, eu queria encontrar o porquê. E ele nunca me deu uma explicação, me mandou só uma frase no WhatsApp, dizendo que não me pediu nem desculpas pelo tempo, nada, só disse assim, como que se a gente estivesse de acordo já por isso, que ele, no final das contas, tinha decidido com ela, porque até então eu não sabia que ele estava com ela, tinha decidido com ela que ele ia ficar com ela. Então, significa que ele estava tendo os dois relacionamentos todo o tempo, e que ele deu uma fugidinha para Londres,
para encher ainda mais a minha vida de ilusões, e de repente ele mudou de ideia de novo, então eu realmente eu não sei, nunca vou saber o que aconteceu do lado dele, entende? Então não condiz com as coisas que ele dizia, com o amor que ele tinha, enfim. E depois de lá para cá, vocês nunca mais se falaram? Não esclareceram as coisas? Não, porque... Não. Aí é um momento. Já estava esquecendo, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, mas acho que um pouco antes de estudar, de qualquer maneira, eu falei assim, não, de qualquer maneira, eu preciso, era sempre essa coisa, eu precisava ver com os meus olhos, para entender, não? Já eu vinha de um trauma do meu casamento, que eu não sei porque terminou com palavras, porque era tanta dor, tanta coisa que me dizia aquele outro, já um dia divorcia e no mesma meia hora depois, agora a gente pode viver junto e pode ser feliz porque a gente se ama e não se entende, mas a gente agora que fez o divórcio podemos viver junto, então todas essas coisas confusas, né? E enfim, só que daí ali a dor era muito grande, era uma dor que me explodia, eu não sabia, eu queria entender com palavras, eu queria entender, mas ao mesmo tempo eu não queria invadir, eu já tinha feito escândalo demais, digamos, é claro, eu não tenho vergonha do que eu fiz, muitas pessoas, quase ninguém, eu acredito que ficou sabendo, vão ficar sabendo através disso, né, que eu me plantei lá na praça para fazer uma birra de amor, mas alguns dias depois, eu tinha, antes de eu sair da Inglaterra, eu tinha escrito uma carta para ele, quando, assim, no tempo, que aqueles 7 dias, do tempo que a gente tinha decidido, que ele tinha me pedido o tempo, do tempo que ele tinha me pedido um tempo, até eu sair de Londres, que eram 3, 4 dias, não, deu 15 dias, na verdade, 15 dias, eu tinha escrito uma carta muito estranha, na verdade, estranha no sentido, é como se... Eu não entendo exatamente o que eu escrevi naquela carta, mas veio de dentro de mim e do meu coração, entendeu? Todas aquelas palavras. E nessa carta, digamos, traduzindo assim rapidinho, eu escrevia de qualquer maneira que eu entendia que a gente podia ser feliz junto e que eu perdoava ele de todas as porcarias que ele estava fazendo, de qualquer maneira. E eu tinha uma necessidade, assim, tem algumas coisas também bem fortes naquela carta, eu tinha uma necessidade de dar essa carta para ele. Mesmo que ele não quisesse saber, mas eu tinha essa necessidade de entregar isso para ele. Então, acho que também eram desculpas, né? Porque, na verdade, eram desculpas para ver ele de novo. Então, eu fui lá na dita praça, na dita praça, que era perto da casa dele. Um dia eu falei, não, agora eu não aguento mais. Eu vou lá, vou encher, não sei o que vai acontecer. Vou ter que terminar esse negócio, vou bater na cara dele, vou fazer alguma coisa. Na casa dele, então praticamente eu não tinha coragem de ir na casa dele, porque de qualquer maneira eu não queria expor ele, tipo assim, eu tinha respeito, né? Tipo assim, ele é uma pessoa conhecida na cidade, é uma pessoa bem conhecida mesmo. Então Ô, Michele, você tinha respeito por uma pessoa que não tinha nem sequer a noção de um pingo de respeito por você. Exato. Você pegou o ponto. Você se diminuía, aumentando ele, você se diminuía ao zero, se diluía completamente por uma pessoa que na verdade, você se curou disso? Então, vou te dizer o que eu fiz, que essa foi a última que eu aprontei, daí eu te digo. Então, eu espionei ele praticamente, assim, eu observei ele, porque eu sabia todos os horários que ele saía de casa, que ele saía com o cachorrinho, e praticamente um dia eu fui, não consegui, no outro dia eu vi, só que daí ele passou pela rua contrária, mas eu atravessei a rua, eu estava lá na praça de Bangamos, não escondida, mas estava lá na praça, portanto era o tempo que se usava máscara, imagine que ele ia imaginar que eu fizesse uma coisa dessa, ele já sabia que eu estava lá, portanto ele ia livre, ele continuava a vida dele de qualquer maneira, né? Então eu atravessei a rua e peguei ele de surpresa, aí acho que ele teve quase um ataque do coração, eu falei assim, agora você vem aqui que eu quero falar contigo. Aí ele ficou assim chocado, né? E daí a gente foi para o outro lado e sentamos lá naquela praça. Eu me sentei no chão. Ele sentou e tal e perguntou como que eu estava. Naquele momento da minha vida, na verdade, eu já estava tipo assim, eu não encontrava mais nenhum sentido. Essa é a verdade que eu vou te dizer. Acho que eu já estava assim naquele processo de eu não tinha começado de estudar ainda. Eu estava naquele processo de depressão, de tristeza.
não tinha mais nenhum sentido. Eu disse, bom, Deus, aqui já vivi tudo que tinha que viver, vivi o amor, vivi daqui, vivi dali, tipo assim, eu só quero agora sair dessa dor, porque eu não entendo como começar a minha vida. Não entendo como repartir a minha vida. Então, minhas orações eram para dizer, Deus me mostra o caminho. Eu nunca pedi, assim, nunca fui muito de pedir para Deus, mas Deus me mostra o caminho, porque agora eu já não sei mais o que fazer, não sou eu que, não consigo, né, não consigo entender. Então, foi uma coisa também ainda ridícula, porque daí, num certo ponto, eu li para ele a mensagem que eu mandei para amiga dele, onde que eu dizia que eu me sentia, de qualquer maneira, uma prostituta, pela coisa que ele fez, como ele se comportou em relação a tudo, não? E que eu li isso para ele, e ele teve, assim, reações muito frias, não era a pessoa que, de qualquer maneira, claro que ele estava chocado, né, mas que eu tinha conhecido, que tinha vivido comigo, então era, sim. E eu fiquei ali, eu me lembro que eu fiquei ali perfeitamente no chão e disse para ele, lembra que todo o nosso relacionamento, eu dizia, o dia que acabou, você simplesmente, se você não tem coragem, você me bloqueia do WhatsApp, é tão fácil hoje em dia, eu já vou entender. Era o nosso código secreto, não? E ele não tinha bloqueado do WhatsApp ainda. Então, naquele dia na praça, eu disse, ó, tá aqui isso, tá aqui, essa carta que eu escrevi para ti também, entreguei a carta, tinha até presente da minha amiga do tempo, né, para ele, entreguei tudo, e virei, ele, tipo, foi, e depois, logo, eu percebi que ele tinha já me bloqueado do WhatsApp, ele foi embora com a carta, e assim foi a última vez que nós nos vimos. Então, daí em diante, eu comecei a estudar, como eu te disse, comprei o meu primeiro curso, e através do que eu fui estudando, eu fui me autocurando, e fui passando, fui entendendo os processos, depois também eu comprei outros cursos, e comecei sempre de estudar mais, já comecei de fazer uma espécie de estágio, eu fazia atendimentos voluntários, enquanto que eu estava no Brasil, como terapeuta, e isso tudo foi mudando a minha vida. Então, o que realmente digamos assim, o que me curou desse processo de estar agora aqui falando sobre isso, de estar liberando isso, foram essas terapias energéticas e espirituais que eu auto-apliquei em mim mesma, através de tudo que eu aprendi nesses cursos, que me ajudaram a limpar, digamos assim, as coisas que são o lixo, que não me faziam ir adiante no processo. Eu nunca teria conseguido me salvar, digamos, dessa vez, inclusive no dia que eu encontrei com ele, tipo, não era, tipo, eu disse para ele, mas eu não via sentido na minha vida. Eu estava caminhando em direção ao suicídio. Dessa vez eu tinha força. Não sei se eu comentei no passado com a fibromialgia, quando eu me parei lá e disse, Deus, me dá um sinal, me ajuda, porque aqui eu não vejo como viver uma vida com uma doença como essa. Se eu quisesse, tinha passado na minha cabeça que eu poderia... Eu não tinha força física para nem pensar como tipo, muitas vezes não tinha força física para tomar uma pílula, muito menos 30 pílulas, por exemplo, não como tem pessoas que fazem. Então, nesse momento ali que eu conversei com ele, tinha muita tristeza dentro de mim, muita tristeza, mas eu fui muito, de qualquer maneira, ainda muito educada, digamos assim, depois de um certo ponto, porque daí eu quis saber, depois de um certo ponto eu comecei a perguntar por quê, ele começou a enrolar, eu comecei a ameaçar e disse, eu vou ir falar para tua namorada, então ele falou, então vai, tipo assim, foi muito infantil o procedimento dele também, porque ele era um homem com assim, mais adulto que eu, no final das contas, né, mais experiente de vida, mais com uma educação, com mais cultura, com uma formação de doutor, inclusive, né, então foi muito frustrante, mas eu não me arrependo. Então eu saí de lá, de qualquer maneira, com a cabeça erguida, e dali eu fui me aprofundando nesse estudo, cuidando de mim, da minha mãe, cuidando de entender esses processos emocionais internos, fazendo todas as conexões necessárias, e depois de alguns meses, que eu fiquei em outubro, praticamente eu fiquei no Brasil por 1 ano, 14 meses, e daí eu fui fazendo os cursos, e, como eu te disse, fazendo esse trabalho voluntário, tudo com atendimento online, e foi tudo mudando, foi tudo mágico de novo. Ô, Michele, só para o pessoal entender, você agora é terapeuta, como que chama? Então, eu sou terapeuta energética e espiritual, que seria holístico, né? Existem algumas terapeutas que são só energéticas,
que não trabalham com a parte espiritual. Então, uma terapeuta holística, e tem muitas pessoas que confundem ainda, né? Então, a terapia holística é a terapia energética e espiritual, que praticamente trabalha com a integridade no final das contas, entende? É como um doutor, um médico aqui na Terra, ele cuida do corpo físico, entende? E um terapeuta energético espiritual, eu vou tentar explicar, assim, mais ou menos, né, do modo que eu acho que é um modo simples, que eu entenderia no passado, é como se a gente cuidasse de cima para baixo, desde a parte espiritual, descendo, indo para as emoções, e depois também em automático do corpo físico. Porque acontecem, assim, milagres na vida das pessoas, assim, teve muitos casos que até foram muito, assim, as pessoas acharam que eram milagrosos, mas muitas coisas acontecem muito rápido, porque também o que acontece é que quando você tem consciência de certas coisas, não? Como eu agora, levando para esse lado, né, que eu tenho consciência que, de qualquer maneira, tudo que eu fiz na minha vida, de qualquer maneira, eu não podia fazer diferente. Doeu, claro, doeu, todas as coisas que me fizeram, mas quando eu estava lá, quando eu só volto há 2 anos atrás, que foi quando aconteceu isso, agora completou 2 anos em outubro, que eu ainda estava lá sentada naquela praça, fazendo birra como uma criança, e queria entender o que eu estava fazendo lá, né, ou queria que ele voltasse para mim, eu fizesse alguma coisa, que me fosse encontrar, que fosse pegar as coisas dele, me fosse dar uma explicação, pelo menos uma explicação do que estava acontecendo, do que realmente eu queria saber a verdade. Eu sempre tive muito isso dentro de mim, não importava o quanto dura, assim fosse, não? O quanto dura, mas eu queria entender com o meu mental a verdade. Então, agora, nesses 2 anos, eu entendi que a verdade, ela é relativa. Assim, a tua verdade não é a minha verdade. É como você disse anteriormente, hoje eu sei, talvez ali eu também soubesse, mas quando eu estava vivendo aquilo, eu estava vivendo provavelmente coisas ainda que eu precisava viver também de adolescente e não vivi, entende? Eu não tive um namorado que me trouxe, nunca tive um namorado, nem o meu ex-marido me dava flores. Então, no meu mundo, de qualquer maneira, quando eu estava lá naquela árvore, quando eu era pequenininha, eu sonhava com tudo aquilo. Então, quando eu fui grande, de qualquer maneira, sempre diziam para mim, né, que sonhos são bobagens. Hoje eu sei que não são bobagens. Entende? Foi, de qualquer maneira, coisas que eu precisava, digamos, viver, provavelmente estavam predestinadas a mim, que me causaram, de qualquer maneira, tipo, eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui naquele mês. Claro que eu nunca tive uma dor tão grande contra aquela dor que ele me causou, nem a dor da morte do meu pai me causou uma dor tão grande. Mas é todo o meu modo de sentir as coisas, porque cada um de nós é diferente, cada um de nós é essencial. A dor que eu sinto nesse momento, agora quando eu olho para as próprias coisas da minha vida, é muito diferente. Tipo assim, tem muita serenidade agora, tem consciência de verdade, tem consciência que cura, entende? Tem mais maturidade, tem mais integridade, e de qualquer maneira não tem arrependimento. Eu não tenho, assim, eu nunca fui uma pessoa que me arrependi, porque antes de saber, de estudar esse mundo energético, espiritual, essa área que eu estou trabalhando, porque eu sou humanoterapeuta e sou psicanalista, espiritualista, e o que acontece é que antes de estudar tudo isso, parece que todas as conexões eram muito estranhas, mas eu tinha ideias que eu não entendia porque tinha essas ideias, né? Por exemplo, desde pequenininha tinha uma coisa muito estranha que me acontecia. Eu nunca consegui rezar nenhuma oração que não fosse Santo Anjo. Eu tenho assim, tipo, não sei porquê, o que ficou na minha vida da religião são os anjos. Então, o Santo Anjo, eu rezo ela todo dia. Mas quando eu precisava de um socorro, eu ligava para minha mãe e dizia, mãe, reza por mim. Porque quando eu estava muito mal, eu não sabia rezar. Eu não conseguia rezar, não conseguia rezar por mim mesma. Então, eu pedi o socorro da minha mãe, entende? Porque é como se, quando eu estava muito mal, eu não acreditasse. Então, eu precisava daquela ajuda externa para me ajudar.
E então, quando eu comecei a fazer esses cursos de psicanálise, espiritualidade, de humanoterapeuta, começou a se encaixar todas as coisas que eu fazia na minha vida, que eu não entendia por que fazia, entende? Essa coisa mesmo que parece um instinto, não? Aquelas coisas que a gente faz parece loucura, não? Todas as coisas que as pessoas que chamariam de loucura, né? Eu, de qualquer maneira, para mim, aquilo vinha de uma forma natural, porque eu sabia que era o único modo que eu tinha de manifestar naquele momento. Eu nunca saberia, de qualquer maneira, como voltar para casa. Eu sabia que eu ia acabar voltando para casa da minha mãe, mas eu não encontrava dentro de mim o conforto para tomar a decisão e a coragem de ir para a casa da minha mãe sem chegar primeiro naquela árvore. Porque aquilo foi só uma ideia que me veio. Era como se eu precisasse fazer uma estrada para trás na minha vida, e aquela árvore era quem sentia os meus choros, das minhas emoções quando eu era pequena. Eu acho que era o meu amigo, entende? Porque eu nunca fui muito, eu não conseguia exprimir minhas emoções, porque cada vez que eu exprimia as minhas emoções, eu levava, digamos assim, um tapa na cara. Entende? Não no sentido físico, mas era como sempre, eu sempre falei tanto é que minha avó dizia assim, nossa, essa menina, quando for para a escola, eu não sei o que vai dar, ela nunca vai ir bem na escola, porque ela está sempre com a cabeça voando. Então, eu lembro que minha avó falou isso quando eu tinha 7 anos, mas eu estava prestando atenção no que as pessoas diziam, eu era só uma criança. Daí, esse dia em diante, eu falei assim, dentro de mim, agora eu vou provar para minha avó quem eu sou. Então, eu era sempre a melhor na escola. Tanto é que quando eu completei 13 anos, a minha avó, por parte de mãe, ela me deu de presente o meu primeiro sutiã, né? Tanto é que os meus seios começou a crescer da noite pro dia, em 3 dias e uma semana, explodiu, e ela foi rapidinho comprar o sutiã perfeito, né, para me proteger, porque agora eu era uma mocinha, né, então, naquele dia, eu lembro que ela disse para mim, nossa, você realmente me provou que não ia só comer lanche na escola, porque eu era uma das melhores da escola, mas eu sempre fui muito tímida, eu não falava, eu sempre estava em cima do muro, entende? Então, eu não conseguia expressar o meu eu, porque o meu eu era muito louco, entende? O meu eu é muito maluco no final das contas, eu não faço nada, mas quando eu faço... Então, isso tudo, até então, me assustava, e esse mundo que eu estou estudando me deu essa possibilidade de ser quem eu sou, e de ajudar as pessoas, e de estar ajudando muito eles a superarem tantas dores, entendeu? De mudar muitas vidas, assim, do dia para a noite. Então, isso me dá muita satisfação ver que, de qualquer maneira, todo esse sofrimento que eu tive não foi por nada, entende? É como aquela coisa que dizem, Deus não dá cruz maior que a gente possa carregar. Claro que, em muitos momentos, essa cruz, eu sei que tem pessoas que passaram por coisas muito mais difíceis de mim, mas como eu te falei, é a questão que, de uma pessoa para outra, tem pessoas que doem muito dentro, sofrem diversamente em relação a alguma coisa. Então, dentro de mim sempre foi um rio de lágrimas de sangue. Cada coisa, já as coisas positivas, eu tenho muita alegria em relação às coisas positivas, assim, uma alegria, como que te falei, era como aquela coisa que acho que eu trouxe da parte do meu pai, né? Essa alegria que parece até uma loucura, uma euforia, né? De tão feliz que eu fico com quando acontecem coisas, até muitas vezes pequenininhas. Mas daí também tinha esse extremo, como a vida me encheu, de qualquer maneira, de tapas no sentido não só físicos, mas me encheu dessas coisas, né, de situações que aconteceram comigo, eu dizia, nossa, aconteceu, o que eu fiz para merecer isso? Não só em relação a relacionamentos com os homens, também nas amizades, etc. Então, tudo isso é como cada dia está melhorando. Você tem um namorado agora, Michele? Não tenho namorado, nem me preocupo com esse namorado, estou namorando a mim mesma, então eu aprendi de novo, porque esse é o processo. Quando o meu ex-marido me deixou, eu dizia, ai meu Deus, eu não tenho um filho, eu precisava de um filho para cuidar.
E o meu ex-marido era quase psicopático, né? Imagine. Mas mesmo assim, o drama que eu vivia dentro de mim. Então, ali eu dizia, meu Deus, como que eu ia viver sem fazer a comida que ele gostava? Então, eu lembrava só das coisas boas, né? Depois eu comecei com as coisas ruins, né? Daí começou a sair todo aquele mal que ele me fazia, aqueles gritos, tipo, de manhã cedo a gente saía na estação de trem, ele gritava comigo, do nada, às vezes por uma coisa estúpida, tipo, ele me perguntava se eu lembrava se tinha carne na geladeira. E eu dizia, olha, não lembro, sabe que ontem tinha. Ele tinha um ataque histérico, começava a gritar, que para quem conhece a Europa, os trens têm, assim, muitas vezes parece que tem 1000 metros, em trens gigantes, que se escutava até lá no final, e eu no meio de toda aquela gente. Depois eu entrava no trem, e eu me escondia, assim, tipo, no canto, e ele continuava falando, coisa que, entende? E as minhas lágrimas me corriam, eu chorava. Então, todas essas coisas, de qualquer maneira, vão se apagando no sentido, elas estão lá, mas então todo esse processo agora de cuidar de mim, entende? De cuidar de mim de novo, de entender que eu posso fazer minha comida, que eu não preciso de ninguém também para cuidar de mim, que se um dia eu vou ter uma pessoa, eu já não preciso ter essa dependência que ela vai fazer alguma coisa por mim, ela vai fazer se ela quiser. É tudo diferente agora, na verdade, entende? Então, eu não estou olhando para isso porque eu me estou apaixonando por mim mesma. Eu estou cuidando de mim mesma. Você aprendeu que homem nenhum ou outra pessoa nunca vai te fazer feliz, né? Você mesma é responsável pela sua felicidade, né? Exatamente. Nós somos... Tem uma... Como se diz? Eu acho que agora eu esqueci. Eu esqueci o nome de quem falou isso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Só que isso demora tempo, na verdade, são processos, né? É uma vida, como eu te disse, cada um tem uma essência diferente. Eu não sabia até 2 anos atrás o que me preenchia profissionalmente. Então, esse trabalho de terapeuta, nesse momento, eu faço ele algumas horas por semana, no sentido, eu faço ele, assim, estou oficializando cada vez mais durante os finais de semana, durante as noites, e no resto do período eu ainda trabalho como babá, porque eu ainda não consigo fazer essa transição, é uma coisa, o meu pai foi à falência, mas eu já fui, na verdade, fisicamente à falência muitas vezes, eu já cheguei uma vez com 13 centavos na minha conta, eu já recomecei a minha vida sozinha muitas vezes. Então, outra vez, por exemplo, nem há 5 anos atrás eu tinha £1 na conta. Aqui não dá para comprar um chocolatinho, entende? Não dá para comprar um pão aqui em Londres. Então, esse processo... gente, me perdi. Me emocionei, agora me perdi. Eu tinha dito, por favor. Você estava falando que você aprendeu que o processo... O processo é nosso, sim. Nós somos, tipo assim, não existe. Quando eu comecei, vamos supor, há 2 anos atrás, tinha toda essa culpa que eu carrego do mundo, já carrego, eu acredito, eu entendo que, na verdade, o nosso DNA, nas nossas células físicas, no final das contas, se a gente vai estudar a ciência de qualquer maneira, assim, já se entendeu que a gente não carrega só essa coisa física, entende? A gente está carregando as emoções, a gente está carregando todas as emoções de quando eu estava lá na barriguinha da minha mãe, entende? Então, as emoções de quando eu estava lá na barriguinha já da minha mãe, de quando minha mãe estava se sentindo lá ruim, porque não se dava bem com a minha avó, de qualquer maneira, é uma coisa que aconteceu, assim, digamos, nessa vida, né, mas a minha mãe carrega todas as emoções da minha avó, a minha avó, então, carrega todas da minha bisavó, isso por parte de mãe, depois tem todas por parte de pai, então, tudo isso está dentro da gente, e quando eu comecei esse processo, de qualquer maneira, tinha muita culpa, que eu não entendia de onde que vinha, porque com a minha própria cabeça, eu não tenho culpa, entende? Fiz algumas loucuras que todo mundo faz, talvez eu fiz algumas tarde, mas eu não tive a oportunidade de fazer cedo, mais tarde, muitas a gente precisa fazer, se a gente não faz, a gente suprime. Quando eu fiz essa coisa, agora que aconteceu aqui no final,
com esse meu ex-namorado, não era uma coisa planificada, eu não queria fazer sensacionalismo, não tirei, tem uma foto lá que eu tirei dos meus pés mesmo, mas não queria ir para o jornal, não queria, entende? Eu queria entender, eu queria me entender, eu queria entender o que eu tinha que fazer, porque eu não encontrava mais essa conexão com esse Deus que, no final das contas, está dentro de cada um de nós. Estão soltando fogos aí, é? Deve ter, sim. Deve ter algum jogo de futebol. Os fogos para você, né? Comemorando a nossa entrevista, Michele. Então, esse é o processo, por exemplo, eu tinha muita culpa, essa culpa que eu carrego, que eu acredito que seja de gerações através da minha mãe. Eu acredito eu sempre acredito em alguma coisa além dessa coisa física, não? Porque os sentimentos que eu tinha, por exemplo, essa dor, que eu não sei se eu comentei no começo da minha história, mas desde pequenininha, desde ali que eu entendi que o meu avô morreu, agora o mundo vai acabar. O mundo acaba quando nós realmente, tipo, acaba para quem morre no físico, não? Mas a questão toda é que as dores que eu senti muitas vezes não tinham uma explicação para mim, assim, vendo o que está acontecendo aqui fora. Entende? Porque quantas pessoas são abandonadas, quantas pessoas perdem um marido, entende? Por que eu tinha que sofrer ainda por um que me abusava psicologicamente? Então, todas essas emoções, eu acredito que elas ficam bloqueadas, e a gente vem carregando elas, e a gente não sabe como fazer, e elas, em algum momento, elas saem para fora. Eu, desde pequenininha, por exemplo, queria mudar o mundo, eu dizia, agora eu mudo esse mundo. Perfeccionista, vou mudar, tá tudo errado, eu quero que a casa fique reta, tipo assim, ficava procurando... Você é do signo de Virgem, é? Yes! Sim! Qual é o seu dia, Michele? Dia 20 de setembro. Que dia que você é? Eu sou do dia 10 de setembro. Exato. Então, a nossa também, assim, é um dos signos que não tem, no final das contas, não tem, assim, muito a ver. O signo que é porque o que a gente conhece, né? A gente aprende desde pequenininha. Então, essa energia de quem carrega esse signo é muito pesada no sentido. É muito positiva, porque, no final das contas, virginiano encontra solução para muita coisa que ninguém encontra, mas também encontra defeito em tudo. Então, pensa no sofrimento, né? Pensa no sofrimento. Então, até nisso, entendeu? Então, esse meu sentido de culpa que eu carrego desde pequena, que eu penso que eu sou responsável por toda essa bagunça que tem ali fora e não sabia o que fazer com ela, agora é como... finalmente tem respostas, porque eu realmente sei o que fazer com ela. Eu me curei através dessas técnicas que eu aprendi sendo terapeuta da minha própria vida. E tem na humanoterapia tem um bloco de terapias que é muito legal e que cura, assim, faz um milagre na vida, faz uma varredura na vida das pessoas. Eu sei através das pessoas que eu estou assistindo também, que a gente vai tratar, por exemplo, não sei, um relacionamento, não, com ex-namorado, e quando vi, olha, a pessoa está dormindo melhor, não sei, acontece muita coisa, assim, tem uma pessoa que está dormindo, que nunca dormiu faz anos, tipo assim, ela fala, como que eu estou recuperando o sono? Não tem sentido isso, mas porque tipo assim, libera todas as nossas veias energéticas, e a gente se coloca à disposição para olhar, porque também tem os momentos difíceis, a terapeuta tem que tocar em algumas feridas, nesse caso dessas técnicas que eu faço, muitas vezes, tem muitas que são muito relaxantes, mas tem outras que a gente vai lá, cutucar na ferida, porque elas estão lá, de qualquer maneira, fazendo mal, elas estão escondidas no subconsciente, mas se tem algum problema, se a pessoa não está bem, está procurando ajuda, significa que chega um momento que vai ter que dar uma olhadinha onde que está a coisa escondida, né? Então, tem muito lixo, tem muito bagulho que vem tirado através de técnicas, e tem outras coisas que tem que ordenar, que tem que repensar, mas é tudo muito maravilhoso. Então, por exemplo, quando eu comecei, que esse era o curso de humanoterapeuta, é o que eu morria de medo. Eu dizia, não, era o primeiro que eu deveria ter feito, no sentido, foi o primeiro que eu encontrei. Mas daí eu comecei pela psicanálise e espiritualidade,
e que é um processo um pouquinho mais longo que o outro. Então, não é que seja mais longo, é diferente, porque um cura uma coisa, o outro vai curando outras, né? Então, quando eu fiz em mim mesma, eu falei assim, não, primeiro de tudo, virgem, signo de virgem, imagina que eu vou conseguir fazer isso. Mas vão embora, né? E, nossa, o primeiro tanto é que a gente, por exemplo, eu vou dizer de mim mesma, a gente não aconselha, por exemplo, eu como terapeuta fico lá dizendo, olha, se não tome nenhuma decisão, uma decisão assim de impulso, né? E eu nem percebi, só que isso também é da minha natureza, como eu sou, de qualquer maneira, tem esse impulso que me leva, né? De qualquer maneira, eu, assim, faltava ainda, não tinha terminado a terapia, eu tinha, assim, quase 3 meses de terapia, cada semana uma sessão, e eu já estava, assim, do nada, eu já estava com as malas prontas, já estava voltando de volta para a Europa, porque veio aquela energia de novo, eu falei assim, não, daqui eu não fico, daqui, tem que continuar a vida, acabou, vou deixar para trás isso, entendeu? Vou me lembrando de coisas que, por exemplo, eram negativas. Eu tive há 12 anos de idade, por exemplo, eu quase morri. Eu tive uma infecção no dente, fui no dentista, o dentista abriu o dente, assim, fez um furinho por trás, deixou aberto, me mandou para casa, e eu comecei a chegar em casa e a minha febre aumentava. Na manhã seguinte, praticamente, minha mãe me levou para o hospital de emergência e eu já estava morrendo, eu tinha quase 43 de febre. Então, eu lembro, assim, que quando eu caminhava, porque eu acho que eu desmaiava, no final das contas, eu não entendia, o meu corpo já não estava muito, é como se saísse do meu corpo. Eu me lembro que eu caminhava, assim, meu pai me levava caminhando, mas eu tinha a impressão que eu caminhava no ar. Era 1 metro do chão que eu estava. Então, nesse momento, quando eles me levaram para o hospital, por exemplo, era uma coisa que eu tinha apagado da minha vida, que não tinha nada a ver com as terapias que eu fiz. E apareceu. Quando eu cheguei no hospital, eu acredito que eles me fizeram uma injeção para me... né, eu já estava entrando num colapso, porque dizem que só crianças sobrevivem a depois de 42 de febre, né? Então, eu lembro perfeitamente que agora eu lembro perfeitamente que eu tinha esquecido, porque eu não sabia o que era, acho que é a EQM, né? Nesse dia, enquanto que, praticamente, eu vejo isso agora como naturalidade, no passado eu morreria de medo disso, né? Praticamente, eu estava na maca, eu lembro que, conscientemente, quando eu entrei no hospital, eu caminhava assim, mas eu ainda não estava desmaiada, eu imagino, né? Quando os médicos me pegaram e me carregaram, eram enfermeiras, todo mundo de branco, eu lembro de várias pessoas, me carregaram, me jogaram na maca, e eu lembro que pegaram o meu braço e falaram que tinha que me dar uma injeção. Aí eu devo ter começado a chorar, né? Mas acho que eu já estava entrando em colapso, porque daí eu lembro de mim, praticamente eu estava sentada, eu tinha mania de sentar com os pezinhos, como é que eu explico? Com os joelhos assim para trás, tipo, dobrado o joelho, encostado na frente, e no chão, assim para trás, encostado também na coxa, na lateral. Como criança eu fazia muito isso, eu tinha essa flexibilidade. Então, eu lembrei que eu acredito que eu tenha saído não sei, foi essa viagem, né? Então eu estava lá em cima, tipo, eu via aqueles médicos lá embaixo, eu não via eles, mas eu estava lá em cima, assim, nessa posição, olhava para baixo rindo. E eu nunca tinha entendido que isso tinha sido uma EQM, tanto é que eu tinha apagado. Eu lembrei alguns meses atrás que isso poderia ter sido, porque agora eu estudo, assim, leio outras coisas diferentes para aprender, para saber, né? E aí, por exemplo, isso, e depois eu passei 1 semana quase no hospital. E ali no hospital, de qualquer maneira, eu não lembro quando eu dormia para onde que eu ia, mas quando eu voltava, era uma briga contínua, porque eu estava como numa espécie de delírio, e eu não queria voltar. Então eu lembro só da minha mãe. A minha avó disse que vinha me visitar muito, mas eu não lembro de ninguém, do meu pai, da minha irmã, tipo, não lembro do médico, de nada. Eu só lembro da minha mãe e me lembro que cada vez que eu acordava, eu dormia de novo, e eu acho que ali também era uma espécie de delírio, mas eu acho que não era delírio, só que eu não sabia, imagina, eu tinha 12 anos de idade, então eu lembro que eu brigava com a minha mãe e me dizia, vieram roubar o meu relógio. E minha mãe dizia, mas teu relógio nem tá aqui. Tinha sempre alguém que era o mesmo sonho, era uma coisa contínua. Parece que aqueles 7 dias era o mesmo, alguém que vinha roubar meu relógio, e depois eu fechava os olhos, empacotava de novo, dormia, porque eu acho que eu estava sob efeito de medicamentos, não, porque tinha uma infecção, que eles ficaram me tratando por 1 semana. Então, eu lembro... Mas você tinha mesmo um relógio no braço? Não. Mas eu continuava no mesmo sonho, eu tinha, tipo assim, eu acordava e depois minha mãe me contava que cada vez que eu acordava, eu brigava com ela por causa do relógio.
E eu lembro que tinha um homem que vinha e pegava o meu relógio, então, e eu daí me adormentava e tinha, como o tempo todo, eu me via de qualquer maneira, mas eu não estava naquela cama, quando era aquela cama que eu acordava, era sempre mais alta, e tinha naves que me bombardeavam, era sempre o mesmo sonho. Era tipo uma nave, eu imagino que, né, tipo assim, era redonda, entende? E eu só via, era como se fosse, eu acho que essas naves que eles dizem DT, né? Ela era redonda, ela girava, e eu só via essas, era como se fosse, né, várias luzes, essas luzes que me, tipo assim, como eu recebia, me bombardeavam, entendeu? E eu continuava, era como uma guerra, era uma guerra contínua durante 7 dias que eu fiquei no hospital. Mas eles falavam com você, você via alguém lá dentro dessa nave? Não, eu não lembro de nada, não lembro de Só nada. as luzes. Só as luzes, que na verdade pode ser que, depois eu fiquei refletindo também, na verdade, é como a gente consegue entender, assim, as coisas naquele momento, naquele período, porque eu já ia de qualquer maneira na catequese, na igreja, vivia lá, mas era tudo muito, eu nunca consegui entender na verdade, esse Jesus, esse Deus, do modo como eles falaram, entendeu? Porque era como eles me explicavam, eu entendia que estava lá fora, e eu dizia que não podia ser. Eu sentia ele em outro lugar, não sabia onde que era, né, que faz parte da gente, porque a gente é uma cocriação de Deus, de qualquer maneira. E, portanto, todas essas experiências, eu acredito que devagar, elas vão voltando na minha cabeça, porque tanto as coisas boas como as ruins, a gente vai apagando. No meu caso, eu apaguei muito, porque elas me causavam muitas dores, e, por exemplo, no período que eu disse que eu tinha fibromialgia também, que é supostamente pela medicina incurável, pode ser que nesse período, porque teve um momento que, assim, não teve agressão que eu lembro, mas o meu ex, por exemplo, ele pegava muito, isso eu lembro, ele pegava muito no meu braço e apertava muito e torcia, assim, uma dor horrível, porque eu sou muito magrinha, fraquinha, digamos, naquele período eu era mais magrinha e mais fraquinha ainda, então ele torcia meu braço e eu dizia, para com isso, e ele dizia, o que você vai fazer? Você vai me denunciar? Olha que tem um policial que mora aí do lado. Então, depois eu lembro também de uma outra vez, porque cada vez que eu abria a boca para tentar de falar alguma coisa, de me explicar, quando eu não parava de chorar e dizer, não, agora eu vou brigar um pouco junto contigo, então ele ficava mais agressivo ainda. Então teve uma vez que, tipo, eu empurrei ele e ele começou a cair para trás, acho que ele estava desprevenido, porque ele não esperava, então, só que ele começou a me puxar dentro, e a gente caiu em cima da mesa, a mesa, graças a Deus, era de vidro, não quebrou, e essa mesa virou e ficou tudo no chão e tudo, e depois ele ficou mais chateado ainda, brigou por mais tempo, né, porque... Então, porque no caso você era a culpada, né? Então, eu era culpada, então não tinha como eu não me sentir culpada, porque, na verdade, desde pequenininha, eu carreguei essa culpa e eu pensava que eu era responsável. Só que eu não entendi o que fazer com essa culpa e que ela estava dentro de mim mesma, não, porque é assim, você diz que eu sou culpada, mas eu vou ver se realmente eu sou culpado, né? Então, essas culpas iam aumentando, eu acredito que tudo isso foi somando. Desde pequenininha também, eu quebrava muito copo, muito prato, acho que com 5, 6 anos eu queria ajudar a lavar a louça. Então, minha mãe, que não sabia fazer diferente, ela gritava comigo e dizia, não quebra tanto, e eu continuava quebrando. Então, eu cresci, de qualquer maneira as coisas me caíam da mão, me caem até hoje. Né? Existem pessoas que pedem desculpa por existir. É impressionante isso, né? Porque como nós nos sentimos, tem sempre, né? Nós nos sentimos excluídos, só que a gente não consegue dizer isso. Como que eu podia, por exemplo, né? Se a vida tivesse me levado, mas não me levou, porque eu sei, como eu te disse, devia ser exatamente como foi. Cada dor, Infelizmente, o ser humano não aprende com... eu digo para você, e você vai aprender. Tem coisas que você vai aprender, você vai refletir, vai pensar, mas no momento que você está vivendo ela, o que acontece é essa diferença entre mim e você, somos do mesmo signo, talvez, mas tem experiências que você precisa viver e que você precisa entender. Então, a gente, infelizmente, é uma coisa muito triste, que era essa tristeza que eu queria mudar no mundo. A gente aprende, a gente precisa aprender, quebrar a cara, sofrer, não aprendeu com o ex-marido, vai aprender com o namorado, que parecia que ia tudo bem,
e no final, de qualquer maneira, era o príncipe. Ele só não me traiu, tipo assim, fisicamente. Ele estava comigo aquele mês, eu tenho certeza que ele não me traiu, né? Mas talvez enquanto que eu saía para fazer alguma coisinha, ou as poucas vezes que eu ia trabalhar ainda naquele período, talvez ele estivesse com ela no telefone, porque eu nunca fui uma da... Entende? Então agora eu vejo isso, mas ali naquele momento, eu até, assim, de um certo modo, agradeço a Deus, porque era muito estranho. Todo esse amor que eu tinha por ele era como... Eu não sei explicar, era como, não é o modo, talvez, mas era como se fosse uma coisa de muitas vidas que eu tinha que viver para entender. Só que, claro, eu tive que viver o amor, mas eu tive que viver de novo o sofrimento, entende? O amor não aperta nem machuca. Quando isso acontece, é porque já não há mais laços, já não existe laço de amor ali, né? Se começar a apertar, puxar, machucar. Aquele momento, justo, naquele momento que ele pediu um tempo, a coisa começou já a apertar e machucar, né? Só que, é claro, eu ainda, como por uma questão de caráter, por uma questão eu diria, até então, de teimosia também, né? Hoje, eu penso que sempre as minhas experiências foram diferentes, entende? Tanto é que a experiência com ele não foi igual à experiência que foi com o meu ex, então ele veio preencher também, naquele período que nós estivemos, aquele amor que me faltou, talvez, entende? Todo amor é um pouco diferente. Na verdade, a gente está tentando ainda, né? Mas a gente está tentando caminhar em direção, o ser humano está tentando aprender aquele amor incondicional, sem condições. Então, cada experiência, mas não só de amor no sentido em relação a namorados, ao homem, mulher, a relacionamentos afetivos íntimos, etc. Mesmo se a gente for observar nas nossas relações com amigos, com família, cada relacionamento é uma coisa única, entendeu? A gente está muito sempre tentando encontrar as respostas com a cabeça, mas a gente tem respostas que a gente nunca vai encontrar. Então, eu na minha vida, assim, você sabe muito bem, você pode se colocar no meu lugar, do signo de Virgem, eu nunca me imaginava, de qualquer maneira, fazendo um trabalho como eu estou fazendo. E então agora eu consegui entender, de qualquer maneira, estou conseguindo, é sempre um processo, estou crescendo nisso, digamos, de colocar todas essas ideias, essa parte mental nossa que quer entender com a cabeça, num lugar que, de qualquer maneira, a minha cabeça, a minha parte mental, o meu racional, funcione para ajudar o que realmente conta, o que realmente eu vim manifestar nessa terra, entendeu? A minha essência. Então, é isso que eu te disse. Agora já não tem mais culpa. Acho que tem muitas coisas ainda que eu estou em processo de cura, mas a culpa é uma coisa que eu disse, porcaria, mas quanto tempo eu carreguei essa culpa do mundo? Então, para você ter ideia, quando eu estava, assim, antes dele chegar em Londres, tinha a dita pandemia. Quando estourou a pandemia, por exemplo, eu quase morri. Eu sozinha, lá naquele clube lindo e maravilhoso, de qualquer maneira, tinha me diagnosticado até com o Covid, não sei se era realmente, porque naquele tempo não tinha o teste ainda, então eu fiquei lá isolada durante 21 dias, e isolada, onde que eu já estava isolada, portanto era uma festa, digamos assim, mas ali, aquela depressão, eu dizia, meu Deus, o mundo, o que eu vou fazer? Eu preciso mudar de profissão, eu preciso fazer alguma coisa, está todo mundo morrendo, o que vai ser depois? E aquela coisa. E naquele período, inclusive, eu disse assim, brincando para uma amiga minha, olha que tem um negócio lá de terapia online, deve ser uma coisa para ti, eu acho que você é portada para isso, porque ela tinha muito assim, ela conseguia colocar as minhas ideias malucas no lugar e me dar uma acalmada, e depois eu raciocinava, e essa amiga que eu tenho, uma amiga aqui na Inglaterra, que é como uma irmã para mim também, então ela conseguia ordenar as coisas do modo de não me manipular, como muitas pessoas tentaram fazer comigo na vida, e depois eu refletia e tomava a minha iniciativa, mas eu sabia perfeitamente que já no futuro ela teve razão, entende? Só que eu não consegui fazer do jeito dela, porque ela é ela e eu sou eu, só que daí eu já tinha uma noção. Então, nesse período eu dizia, olha, você tem que estudar para fazer uma terapeuta online, né? E dela falou, não, faz você. Mas eu não tinha ideia, eu acho que já estava pressentindo que ia acontecer tudo de
negativo na minha vida, porque é uma sequência de coisas. Se eu não precisasse, assim, a área que eu estudei, de qualquer maneira, eu costumo dizer que é a última, são as últimas fronteiras, por agora, da terapia, entende? Da terapia alternativa. Então, eu já não sabia mais o que fazer, entende? Eu tinha um medo terrível de voltar todos os sintomas da fibromialgia, claro que começava a dor daqui do lado quando eu estava no Brasil, mas eu não sabia mais o que fazer, mas eu não tinha ideia, não tenho ideia até hoje, como essa amiga que eu conheci no aeroporto, indo para o Brasil, entrou na minha vida, tudo coincidência, mas não acontece nada por acaso. E a gente vai, eu acredito, evoluindo, a gente vai se melhorando em automático, eu espero que eu esteja contribuindo e melhorando um pouco o mundo. Já não posso fazer aquilo que eu pensava que eu podia fazer quando eu era pequena, que eu pensava que eu ia salvar o mundo, que eu ia mudar o mundo e que o mundo ia ser perfeito e colorido como eu tinha decidido. Você sabia, se você salvar uma pessoa, se você ajudar uma pessoa, já é uma grande coisa, né? Então eu já ajudei uma pessoa, tipo assim, a primeira, na verdade, assim, as primeiras terapias que eu fiz no Brasil, de qualquer maneira, que não eram ainda eram ainda da primeira fase que eu estava estudando, digamos assim. Então, aconteceu uma coisa muito linda, eu ajudei um menino que estava na UTI com o Covid, e ajudei toda a família dele, coloquei todo mundo em terapia energética espiritual, telefonava para eles, dava entendeu? Até o menino sair do hospital, foi assim uma alegria. E depois também eu segui a irmã desse menino, e ela não conseguia ter filhos, então conseguimos fazer um milagre também, então já nasceu um bebezinho, então já cumpri com a minha missão de vida. Pronto, Esse foi só o começo. Isso foi só o começo. E você ainda vai ajudar muitas pessoas aqui com essa sua história, né? Com essa sua entrevista, porque eu acredito que aí fora tem muitas pessoas que ainda acreditam que só podem serem felizes se esse homem me fizer feliz. A minha felicidade está com esse homem, nesse relacionamento. Eu dependo dele. Nossa, eu acredito que existem pessoas que, se o namorado, o marido, o noivo, não sei quem, não ligar naquele dia, às vezes não é nem um relacionamento amoroso, e sim é uma pessoa da família, sim, um pai, um irmão, uma mãe. Eu dependo daquela pessoa para ser feliz. E se ela não me faz feliz, então eu sou muito infeliz, né? É exatamente isso. Você falou isso, que de um certo modo, assim, no momento eu não sabia, né? Porque há 2 anos atrás eu não sabia disso. Mas é como você falou realmente. Eu acredito também, assim, olhando o lado positivo desse meu relacionamento no físico, digamos que foi um relacionamento de mais anos, né? Mesmo que eu era namorada escondida ou que eu tenha sido amante. Quantos anos você ficou com ele nesse relacionamento? Esse relacionamento chegou quase a 4 anos, na verdade, entendeu? Eu pensei que tivesse sido menos tempo, porque vocês tinham... Não, porque a gente já tinha... pro Brasil. Essa enrolação, depois assim, do quando talvez eu tenha me declarado, acho que uns 3 e qualquer coisa, entende? Por aí. Uhum. Agora, justamente, eu não fui ver... Ele continua com a namorada dele ainda? Eu já não sei, eu espero que ele seja muito feliz. Cada um vive o processo que tem que viver. Eu espero, de qualquer maneira, que ele seja muito feliz. E daquilo que ele me falava, de qualquer maneira, se é quem era, tipo assim, ou a menos que ele dizia uma mentira, uma tragédia, um relacionamento. Então, espero que agora, que ele tenha aprendido talvez como ser feliz de verdade, talvez ele tenha aprendido comigo, não sei. E eu desejo para ele, do fundo do meu coração, como também eu desejo para o meu ex-marido, que também não tenho contato há algum tempo. E não porque eu não queira, mas no sentido, a questão toda é como você falou, a gente tem esses padrões que, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem uma ideia errada do perdão, na verdade. A gente tem uma ideia errada, realmente, do que é o perdão de verdade, entende? Então, o perdão de verdade, muitas vezes, você não precisa nem dizer para a pessoa, eu te perdoo. No meu caso, de qualquer maneira, em relação a isso, vamos supor, esses relacionamentos, não com esses 2 que marcaram, assim, a minha vida, principalmente com esse último, eu pedi, de qualquer maneira, perdão até por
tipo, ele aprontava e eu pedia perdão, entende? Então, ele aprontava porque eu estava revivendo, eu acho que porque eu também não fui um anjo, entende? Teve momentos da minha vida, de qualquer maneira, eu não era uma mulher terrível, mas eu acho que eu acredito que eu sempre fui muito, não sei se essa palavra em português, rude, grossa. Sim, assim, eu vejo isso também através da minha família, que muitas vezes família, a gente ama, mas a gente apronta também, porque a gente manifesta ali dentro da família muitas faces do nosso caráter, né? A gente aprende com eles também, então, mas eu acredito que, de qualquer maneira, de uma maneira diferente, mas eu também provavelmente desprezei, talvez no meu passado, na minha juventude, pessoas que realmente teriam sido melhor para mim, entende? E tenha sido também, de uma certa forma, grosseira com essas pessoas. Então, eu acho que isso era tudo, eu acredito agora, eu não sabia ainda, mas era tudo um processo também com ele, de refletir, de encontrar, no final, o amor por mim mesma, porque naquele momento, de qualquer maneira, era isso que eu percebi, aquele um mês junto na minha vida, era como Deus dizendo para mim que realmente o amor existe, ok? Mas o amor existe e, é claro, ele tem que vir de duas partes. Naquele momento parecia, mas a questão é que eu estou falando de mim. Então, eu manifestei tudo como eu podia e como eu sentia e sem sacrifício, entendeu? Ocorria tudo assim, de uma forma muito natural, entende? O que não aconteceu já no sofrimento do meu casamento, porque a um certo ponto a dor era tão grande, o costume de ficar junto, o que os outros iam dizer, amor é para uma vida, e não importa sim, não importa o que a pessoa está causando nas suas emoções, a gente não observa, mas cada dia a gente está vivendo as coisas, eu senti durante toda a minha vida, são ciclos, entende? Mas parece que sempre é uma história infinita. A gente, no final, não vive a mesma coisa, mas daí quando você superou uma coisa, tipo assim, não vai ter mais, né, não vai ter mais um marido abusivo, você, de qualquer maneira, encontra a pessoa que parece perfeita, mas daí mexe em outra coisa. Tem muitas coisas, muitos relacionamentos que dão certo, é normal, eu sei através dos meus assistidos, meus clientes, é normal, desentendimentos, é normal, a gente se perde também, a gente vai crescendo e vai se perdendo, não está contente com o trabalho, está infeliz com a família lá fora, com as brigas de família, então nós estamos, eu acho que muito acelerados, muito perdidos, tentando nos encontrar no mundo aqui fora, quando, na verdade, o mundo começa aqui dentro. Quando a gente entra no avião, de qualquer maneira, ensinam a gente que quando vai cair, se acaso acontecer uma coisa com o avião, cai a máscara não de oxigênio, em vez de a gente colocar, primeiro no nosso filho que está do lado, o movimento certo é colocar em nós mesmos, que parece uma coisa egoísta. Assim, a gente olhando com esses olhos de, nossa, que terapeuta egoísta essa, né? Então, mas a questão toda é que, se a gente colocar máscara na gente mesmo, depois a gente vai salvar todo mundo que está no nosso lado. Então, vai salvar as criancinhas. Agora, pensa, vamos supor, vou dar um exemplo dramático, não? Eu estou com os meus 20 filhos num avião, só nós. Então, o avião está caindo, eu coloco a máscara primeiro numa criança de 1 mês de idade. Ou no bebezinho, pequenininho, mas desmaio, morri. O que vai acontecer? Vão morrer todos, entende? Então, já se eu coloquei a máscara em mim primeiro, eu vou, com certeza, já, digamos assim, a física quântica já provou isso diversamente, eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas, vou conseguir salvar muitas mais daquelas criancinhas. Então, a gente tem que encontrar esse amor de novo dentro de nós mesmas. E, infelizmente, muitas vezes acontece como aconteceu comigo, que eu tive que me perder em todos esses sofrimentos, que eram dores que viraram sofrimentos, e que a gente fica nessa correria do dia a dia, tendo que lutar, e tem muitas pessoas que, não só mulheres, tem muitos homens, muitas pessoas que têm que lutar para manter elas mesmas, estão sozinhas, e em países diferentes, em cidades diferentes, longe da família. Então, existem milhões de variantes possíveis, né? Mas esse amor próprio, a gente só descobre realmente quando a gente olha para ele. Então, eu não sou capaz de dar esse amor
para nenhuma das pessoas que eu sigo, quando eu atendo como terapeuta, se eu não aprendi a dar ele para mim mesma. É tudo um processo que eu tive que aprender através da dor. E é claro, eu espero que as gerações que vêm depois de mim, as mães que estão vendo esses vídeos, esse vídeo, por exemplo, não? E que melhore alguma coisa lá fora, porque tem muita falta. A internet, de qualquer maneira, é maravilhosa. Tipo assim, é uma coisa maravilhosa, só que a gente tem que saber usá-la para o bem. E agora está num momento que, de qualquer maneira, a gente tem acesso a todas essas informações. Então, a gente pode avaliar o que é para a gente, o que não é para a gente. E a gente tem que olhar para essas possibilidades que a gente tem com muito carinho, entende? Porque é mais fácil também de nos perdermos com tantas informações. Falando do perdão, não, então é muito difícil esse processo do perdão. Porque a religião, todas as religiões são lindas e maravilhosas, elas são necessárias para manter um pouco de calma nesse mundo também, porque senão imagina como estaria o mundo, nós estaríamos tornando no tempo das cavernas ainda. Pensei, de qualquer maneira, em uma religião universal, né, que se chamasse amor. E ela pode se chamar de tantas coisas, no final das contas, tem pessoas que preferem chamar ela de Deus, de Jesus, tem pessoas que preferem chamar pelo nome de uma religião, tem pessoas que preferem chamar de energia. Tudo, a gente está sempre falando da mesma coisa, a gente acha que está sempre procurando essa tranquilidade, essa paz interior e procurando a nós mesmos. E esse é o único meio, na verdade, de poder ajudar o outro. Porque as pessoas muitas pessoas nos causam muitas dores. Teve uma professora um dia desses que contou mais ou menos uma história muito interessante, que eu acredito que era assim, vou assim, falar rapidinho, que um pai foi colocando um prego na parede, pegou uma parede lá, foi colocando um prego na parede, cada vez que o filho combinava uma coisa muito, muito, muito grande, digamos assim, que deixava ele muito triste, ou era uma coisa muito grave. Então, o pai colocava o prego lá na parede. Aí foram passando os anos, né? E o filho foi crescendo, né? A um certo ponto, o pai tirou todos os pregos da parede. Então, depois ele explicou para o filho, olha, filho, olha só, aqui nessa parede tinha todos os pregos de todas as vezes que você me fez triste, que você me fez sofrer. Agora eu tirei os pregos dali. Então, seria como, agora eu te perdoei, eu entendi, né? Mas, ele falou assim, você tem que entender, digamos uma coisa, os buracos que ficaram na parede vão ficar lá para sempre. Então, só muda, né? Isso é uma coisa para refletir, só muda o modo como que a gente vai ver aquilo. Quando eu vejo agora, tipo assim, minha vida do outro lado do oceano, é tudo muito mais leve, eu acredito que cada dia vai ficar mais leve, porque cada dia eu estou sendo mais completa, estou sendo mais íntegra, estou fazendo também, encontrei o meu caminho para fazer, não que aquilo que eu fazia ontem, ou que eu fazia 20 anos como profissão, não era também, porque naquele momento era a coisa que eu sabia fazer, que era correta, não? Tanto é que eu sou formada como professora e sempre trabalhei em torno às crianças, aos pais, ao ser humano, no final das contas, não? Com essa atenção, com esse carinho, então a gente não entende exatamente o que é. Então era uma coisa imaginável, e enfim. Então, é isso, eu vejo na minha vida também, que muitas coisas, de qualquer maneira, ainda estão aqueles buraquinhos lá na parede. Então, e vai ter sempre, aqueles buraquinhos vão ficar lá para sempre. A diferença é quando eu vou lá olhar, né? Quando agora eu vou lá olhar, por exemplo, para aquele buraquinho de quando o dentista lá me tirou o dente, eu quase me matou, e eu fiquei super chateada com ele, com raiva dele, entendeu que ele fez um erro médico, que ele não sabia o que estava fazendo. Então agora quando eu vou olhar aquele buraquinho lá, de qualquer maneira, eu tenho uma outra consciência. Eu já evoluí, já aprendi, já melhorei, para mim mesma, é claro. Então, isso o processo de perdão, na verdade, é muito profundo. É uma coisa também, como o amor, que nós humanos estamos aprendendo a não apegar, né? Tipo assim, a gente está sempre apegando, a gente está sempre apegando as pessoas, a gente não quer deixar elas irem, e muitas vezes elas já foram, a gente só não está vendo, né? A gente só não consegue ver ainda.
Mas isso é muito evidente, eu acredito, que nos relacionamentos em geral, não só nos relacionamentos de homem com mulher, nos relacionamentos em geral, é muito, muito comum. É uma sociedade que está muito desgastada, muito sofrida, mas a gente vai melhorando, a gente vai ajeitando aquilo. O importante é isso, né? Cada dia é um pouquinho melhor, né, Michele? É esse o nosso processo, sim. É esse a nossa missão aqui, né? Ser um pouquinho, cada dia. Um tem uma velocidade mais elevada, o outro tem uma velocidade mais devagar. Mas eu penso assim, que enquanto você tem essa tendência, esse propósito de melhorar, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Sim. Ninguém nasceu perfeito, né? Nobody is perfect. Na verdade, a gente nunca está no caminho errado, mesmo quando está dando tudo errado. Uma coisa... A gente está no caminho que a gente tem que fazer para entender, para fazer essa experiência, para viver, e para depois lá na frente entender. Só que daí, enquanto que a gente está passando, a gente não está entendendo, né? Porque a gente tem pressa de chegar lá na frente, e aí daí bagunça tudo, né? A gente está trabalhando, a gente está aprendendo, na verdade, a ser humano, né? Nós somos aprendizes, né? Eternos aprendizes. Tem até uma música, parece, do Roberto Carlos, não sei de quem. Exato, eternos aprendizes de ser humano. A gente está tentando encontrar essa luz, eu digo no sentido de luz de lucidez, entendeu? De consciência realmente que cura, Então, a gente tem que entender os nossos limites. Eu acho que sempre isso é uma coisa que eu demorei na minha vida. Também eu não tive oportunidades, é claro. Talvez eu não tive. É por isso que hoje eu sou muito conformada. Eu digo, nossa, mas eu vivi, assim, muitas experiências em muitos setores, que eu vivi também, de qualquer maneira, na carne, na matéria. Não foi uma experiência minha, então é mais fácil. Mas não sei quando, porque você é diferente, mas daqui a pouco vai parar de doer. Então, porque dor realmente dói, entende? E muitas vezes, enquanto que a gente está passando por processos, a gente se perde também, perde no sentido de sempre estar ligando para o mundo que está ali fora. Então a gente quer ser igual ao outro. Se eu perdi um cachorrinho e tenho que chorar por um mês, eu não choro, porque o meu vizinho não chorou por um mês, então eu tenho que fazer igual ao meu vizinho. Mas para cada um é um processo diferente, entende? Então, se eu não viver aquela tristeza, talvez nesse momento ali, mais tarde eu vou viver, porque vai vir de um outro modo, vai vir talvez com uma doença, com um sintoma, e vai piorando, e a coisa vai enrolando, e assim é. Então, todas as experiências que eu tive na vida também, espero que sejam cada vez mais positivas, agora que eu tenho um pouco mais de consciência. Eu tenho certeza que você não só se autoajudou, mas como também você com esse trabalho, que inclusive as pessoas do signo de Virgem, terapeuta, psicólogo, ou que tem a ver com a pessoa humana, com os sentimentos, com o entrar dentro de si, aquilo mais, é para a pessoa de Virgem, né? Então, você está realmente no caminho certo, viu, Michele? Estamos no caminho certo. Mas é que, na verdade, como eu te disse, a gente nunca teve no caminho errado, independente do que a gente fez. Só que a gente não entende como fazer, porque é isso, a gente vai se perdendo. E tipo assim, nós já somos, exatamente, eu já estava perfeita, como eu estava, digamos, antes de ser terapeuta, entende? Lá no meio daquela M que eu estava vivendo, que eu não posso falar a palavra aqui, né? Melhor não. Estava dizendo há 2 anos atrás, vamos supor, ou há 20 anos atrás, eu já estava perfeita. E eu costumo dizer, já estava, tipo assim, eu dizia, mas eu não sentia o que era na carne, né? Eu já era perfeita em cada imperfeição. Mas é que a gente sempre está procurando essa coisa que o mundo disse pra gente que tinha que ser. E o que o mundo disse pra gente que tinha que ser, nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Até os computadores já são inteligentes, entende? Então, essa coisa que cada um de nós é diferente. Então, cada um está no processo, num tempo. Cada um, como você disse, tem o seu tempo. E eu acho muito importante, de qualquer maneira, é muito válido. Quanto mais cedo a gente olha para aquilo que nos está fazendo sofrer, melhor é. Quanto mais tempo a gente tem a oportunidade, agora a gente já tem acesso a todas as informações, de procurar ajuda, principalmente, eu digo, porque a área que eu trabalho nas áreas alternativas, existem milhões de coisas já, e não se abandonar de qualquer maneira, entende?
Então, eu, inclusive, assim, tem algumas pessoas que eu tenho que mandar de volta para o médico, né? Tem que mandar de volta para o médico, porque na psicanálise e espiritualidade também eu faço tipo um diagnóstico, eu aprendi a fazer isso, mas eu já sabia da minha, assim, já era uma coisa que eu estava aprendendo com o meu próprio corpo no decorrer da vida, né? Mas muitas vezes tem que mandar de volta para o médico, né? Porque não está comendo bem, não está tomando água, não tá, a gente se abandona, a gente tem que cuidar de tudo isso. É isso que entendeu? Tem que cuidar de toda essa integridade. Como que a gente dá valor para esse corpinho físico que a gente tem aqui nesse momento também, mas não só valor no sentido de cuidar, de nos ajeitar, de passar um batom, eu estou dizendo assim, de dar valor para essa casinha que a gente tem física, porque ela é a nossa manifestação, é uma oportunidade única que eu tenho de manifestar, e a gente tem que cuidar disso tudo, entende? Está vivendo a era da evolução digital, né? Eu pensava que terapeuta só podia trabalhar fisicamente, né? Tanto é que eu só trabalho online. Então, e fizemos, digamos, os milagres, entre aspas, fizemos o que tem que fazer e ainda de uma forma muito mais eficiente, porque para energia não tem tempo e espaço, entende? É como a gente está falando aqui. Então, tudo isso antes a gente não tinha acesso a essas informações. A gente já sabia, porque é como a eletricidade, passa lá dentro do fio, só que a gente não para analisar. Então, essa revolução digital também proporciona de chegar ao mundo essas terapias alternativas muito mais rápido, com a consulta online e com videochamada, resolve tudo e no tempo que tem que ser, entendeu? Para as pessoas que estão necessitando de uma terapia, de uma boa terapeuta, podem entrar em contato com você. E se você quiser, você deixa... Como é que o pessoal entra em contato com você? Por enquanto, eu só estou atendendo pelo WhatsApp. Então, é por videochamada que eu faço todos os atendimentos, que é emergência, digamos, para comunicar pelo e-mail. Tudo aquilo que eu já... O processo foi assim, agora que eu penso, né? Foi muito rápido, porque eu fiz milhões, eu não parei nesses 2 anos, no final das contas, eu ainda, tipo assim, já estou fazendo outros cursos para melhorar, continuo estudando, continuo revendo tudo, atendendo e fazendo. Sempre tive essa vontade, então eu consegui criar, digamos assim, eu chamo ele de SOS, Terapia Energética Espiritual, que é atendimento gratuito de qualquer maneira. Então, o que acontece é que eu faço, por enquanto, assim, às vezes, durante algumas noites e durante alguns finais de semana. Então, só que o problema é que eu preciso ter o contato de WhatsApp da pessoa, porque eu mando pelo WhatsApp da pessoa, que amanhã, de tal hora, vai ter a SOS Terapia Energética e ou Espiritual, que é uma sessão de meia hora, é gratuita, e que eu criei ela, assim, com a intenção, realmente, de dar aquele suporte, aquela ajuda. A gente está aqui para ajudar. Então, nesses dias, que eu depois passo as mensagens, eu faço esse atendimento gratuito, e está fazendo muito sucesso, de qualquer maneira. As pessoas estão gostando, porque as pessoas percebem. Então, tem vezes que eu faço, depende da situação, tem pessoas que estão numa situação estão muito ruim, com crises de pânico, ansiedade. Então, nessa meia hora eu consigo acalmar a pessoa, faço alguma técnica espiritual energética, ou só uma energética, fazemos um relaxamento junto. Então, todo mundo está saindo com um sorriso no rosto. Então, é assim uma coisa que eu faço voluntariamente, para continuar, de qualquer maneira, para não me perder também, digamos assim, porque por mim, eu pararia de trabalhar e só faria caridade, né? Mas é uma profissão também, então eu tenho que fazer essa transição de carreira para ser terapeuta no tempo integral, que eu faço com muito amor, é isso que está rendendo muitos sorrisos, muitos frutos. Pois então, Michele, eu te agradeço. Você quer deixar um recado para as pessoas que vão assistir esse vídeo e estão passando por essa mesma situação, essa dependência, esse sentimento de culpa, eu acho que não tenho nem uma palavra distinta para dizer. São muitos sentimentos aí, essa dependência que a pessoa tem de outra pessoa. Eu sei que é difícil, é claro que é uma estrada, um caminho até chegar lá, mas é esse amor em relação a nós mesmos. Primeiro ponto, se autoanalisar e procurar ajuda. Eu acho que realmente a gente precisa de uma ajuda. Está acontecendo é que a gente quer ser mais forte do que a gente realmente é. Trabalhando nessa área, aconselho muito as terapias alternativas,
teve um momento que eu acho que eu disse que eu tinha muita raiva, muito ódio, mas teve um momento que, quando a gente tinha brigas, de qualquer maneira, que eu planejava, eu não dizia, mas eu planejava na minha mente como eu ia acabar com a vida do meu ex, entendeu? Porque ele era muito mais forte que eu dizia, não vou conseguir de qualquer maneira, não tinha jeito, entendeu? Porque ele me causava tanta tristeza interna, ele fazia sair todo aquele, na verdade, nós também temos essa parte, né, porque do momento que tem alguém, talvez, fazendo mal para uma pessoa do nosso lado, a gente vai tentar defender ela, né, mas defender nós mesmos é difícil. Então, a gente vai com a nossa mente, né, fica planejando com a nossa mente. Mas no outro dia eu amava ele de novo, no outro dia eu era dependente dele de novo. Então, que eu espero que as pessoas não cheguem a isso. E queria agradecer muito também você, a Maria Inês, por esse teu projeto, por esse teu canal, por essa tua simpatia maravilhosa. Eu acho que isso eu já tinha falado para ti, estava também na minha lista dos desejos, então já vou arriscar, que eu não vou mais querer. Já vou dizer, se vocês querem falar da vida de vocês vão lá para o canal da Maria Inês. Aqui é o lugarzinho da terapia, né? Passado a limpo, exatamente. Eu te agradeço mais uma vez por você ter essa disponibilidade de ter vindo aqui, né, no meu canal, dar essa entrevista tão rica de conhecimentos e informações e sentimentos, né? Porque, como você falou, é um desafio muito grande para você se expor dessa forma, trazer esses sentimentos para fora, inclusive até se sua mãe, sua família vê esse vídeo, vai dizer, nossa, é essa a nossa Michele. São os meus segredos, né? Alguns são muitos segredos, tem pessoas que não têm noção disso, mas acho que é válido. Eu tenho que ser uma pessoa íntegra, então é isso que, na verdade, eu penso que cada terapeuta deveria ser. Acho que a gente tem que conhecer a história de vida do terapeuta. Tentei de falar o mais rápido possível, mas mesmo assim deu uma telenovela aqui, que seja útil e cada um encontre essa tranquilidade e o caminho para seguir. E muito obrigada mesmo de todo o meu coração a ti. Obrigada. Eu que te agradeço, Michele.